Precioso Pai, mais uma vez te agradecemos e cremos em Ti, Senhor. Estamos, Pai Celestial, na expectativa de que não sairemos do mesmo jeito que entramos. Por esta razão, cedemos a Ti toda a primazia, toda a liderança e que o homem saia da frente para que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Porque ninguém veio aqui para ouvir o homem, Senhor Jesus, mas estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Então venha nos abençoar nesta noite, nesta manhã, venha nos corrigir se estamos errados, Pai Celestial, venha nos edificar, fortalecer a nossa fé, venha nos posicionar na Tua palavra. Deus de William Branham abençoa este culto, tire de nós os pensamentos errados, os espíritos de incredulidade, de dúvida, de raciocínio lógico, intelectual, afasta tudo que é contrário à Tua palavra. Tão somente deixa-nos ser uma terra fértil que possa receber a Tua palavra, Senhor. Abençoa este momento, Pai, nós cremos em Ti, glorifica o Teu nome nesta manhã, no bendito nome do Senhor Jesus Cristo, oramos assim com fé. Amém. Que Deus abençoe a igreja, amém? Ok, pode pegar a sua Bíblia. Vamos chegar no livro de 2 de Coríntios. Reverendo Pedro. Deus abençoe, Steftone. 2 de Coríntios, capítulo 4, o versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Mas, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente. Mas, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo o homem à vista de Deus. Mas, se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? E, 2 de Pedro, capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 3. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E por cobiça farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não dorme. Amém? Toma seu assento no nome do Senhor Jesus. Mais um dia que eu queria ouvir fita, mas prontos. Deus seja louvado. Desejo imenso ser uma ajuda para a igreja. Bem, creio que durante 2 semanas nós ouvimos a fita O Deus desta era maligna. E realmente nós vimos ali muitos pontos que são muito capitais, ou seja, muito importantes para o dia que nós estamos a viver. E se vocês observarem, o irmão Branham ele prega esta mensagem, o Deus desta era maligna, em uma época
em que ele também prega a mensagem Os Ungidos dos Últimos Tempos, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, e muitas outras mensagens semelhantes a estas. Mas vê que ele prega todas essas mensagens no final do seu ministério. Ou seja, pouco antes da sua partida, o irmão Branham me traz estas mensagens. E eu acredito com todo o meu coração que essas mensagens não vieram de maneira casual, não vieram por acaso. Mas eu creio que tudo estava no programa de Deus, para que nós pudéssemos prestar muita atenção no fim. Eu creio que no fim ele poderia falar de muita coisa, mas no fim ele adverte com relação aos falsos cristos e falsos profetas. Ele adverte com relação à falsa adoração. Porque no fim, se vocês verem a mensagem de Jesus Cristo, mesmo também no fim, ele faz a advertência com a falsa adoração e com os falsos profetas. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Quando ele vai dando as últimas recomendações a Timóteo, que deveria trazer a capa dele por aí fora, você vai ver no último capítulo de 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala com relação a essas coisas dos falsos doutores por aí fora. Ele fala mais que nesse tempo seria um tempo trabalhoso, seria um tempo difícil, porque as pessoas seriam mais amantes de si do que de Deus. Porque eles então poderiam se apegar mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Se vocês verem, vão ver que há relação. Há uma coisa ali que une todas essas coisas. Une isso mostrando que a parte final é uma parte muito peculiar. E uma Brenda me fala que a mulher de Ló, ela até saiu de Sodoma e Gomorra. Ela saiu. Como todos nós também saímos. Mas o problema não era o sair. O problema não era o início da caminhada. O problema não era como ela começou a caminhada. De que jeito ela começou, não. O problema era o fim da sua caminhada. Porque talvez você pode começar mesmo e caminhar bem por aí fora. Mas o fim é que determina todas as coisas. Ainda que você for bom no princípio, se esforçaste bem no princípio, mas se você falhar no fim, tudo acabou para você. Então observa que a parte final é uma parte muito preciosa, mas também uma parte muito perigosa. Então, essas mensagens, o irmão Branham me traz, mas vê que ele traz tudo isto no final do seu ministério. O Éden satânico por aí fora. E eu creio que isto não é por acaso, meus irmãos. Isto tudo quer dizer alguma coisa. Ainda mais no tempo em que nós estamos a viver. Agora, nós falamos da vez passada a maneira que, na verdade, o diabo ele trouxe o seu Éden com o objetivo de ser adorado. Isto porque o diabo sempre teve esse desejo em seu coração. O diabo sempre desejou ser adorado. O diabo não desejou ser superior a Deus. Ainda não vi uma escritura, nem na Bíblia e nem na mensagem. O que nós lemos no domingo passado, que o irmão Branham me faz referência a Isaías 14, a Bíblia fala que o diabo desejou ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o diabo sabia que se ele querer ser superior ao Altíssimo, isso poderia espantar o adorador verdadeiro. Aleluia. Ele sabe que se disser assim, não, eu sou superior ao teu Deus, você deve prestar atenção a mim e não ao teu Deus. Isso aqui espantaria a pessoa. Ele poderia perceber que isso é o diabo. Então, o que o diabo faz? Ele não vem colocar esse pensamento de que você lhe considera como superior a Deus. Não. Mas ele vem colocar um pensamento astuto, de que não tem nenhum problema de você dar a Deus, mas também dar um pouco para Ele.
Desde que você não dê tudo ao diabo, apenas dá um pouco para ele é suficiente. Então o diabo é aquele tipo de pessoa que não tem problema em partilhar a sua relação com outras pessoas. Ele pode partilhar a sua mulher, pode partilhar o seu homem. Ele faz isso. Ele não tem nenhum problema. Mas o caso de Deus é diferente. Deus não partilha a sua glória com ninguém. Então, a Bíblia nos fala que o diabo desejou ser semelhante ao Altíssimo e colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. E as estrelas de Deus, Brenda me fala, que são os filhos de Deus. O desejo do diabo era que os filhos de Deus adorassem não somente a Deus, mas também adorassem a Ele. E esse desejo que o diabo teve lá nos céus, o diabo criou condições para que esse desejo pudesse ser realizado. Existem várias maneiras pelo qual o diabo pode ser adorado. Mas a principal maneira que mais cativa o diabo, que mais toca no diabo, é a maneira religiosa. O pai da religião não é o Senhor Jesus Cristo. O pai da religião é o próprio diabo. A primeira religião que surgiu foi por causa do diabo. Quando o homem e a mulher cometeram pecado, a Bíblia nos fala que eles viram que estavam nus. Aquela maneira de ver que está nu representa o pecado, ou seja, uma condição pecaminosa, porque a nudez representa o pecado. Então, quando eles viram que estavam nus, a única maneira que veio na sua mente era colocar algo para cobrir a sua nudez. E como é que eles cobriram a sua nudez? Eles pegaram folhas de figueira, fizeram aventais e taparam suas partes íntimas. E Brenda nos fala que aquela cobertura de Adão e a Eva era a sua religião. Deus tinha uma maneira para que eles pudessem ser perdoados, que pudessem voltar no companheirismo com Deus. E esta maneira era através do sangue. Mas a maneira que o diabo lhes apresentou, a princípio, era a cobertura à religião. É ali onde começa a religião. Ou seja, a pessoa está em pecado, vive sujamente, anda no caminho errado, mas ele apenas professa ser religioso. Desde que pertence a uma religião, então para ele é suficiente. Ou seja, aquela religião estava a esconder os pecados deles. Não apagou o pecado, não. Apenas cobriu o pecado para que Deus não pudesse ver, mas Deus viu. Ou melhor, para que eles próprios não vissem. Porque a religião que as pessoas têm utilizado é para esconder o pecado um do outro. Mas Deus jamais deixará levar por esse engano. A Bíblia nos fala que aquelas folhas secaram. Só para ver que diante do julgamento de Deus, nenhuma religião vai salvar o homem. Perante o tribunal de Deus, não tem nenhuma religião que pode nos livrar, senão o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, ali você vê o início da religião. Mas uma coisa que Brandon nos apresenta é que Deus, Ele cria o seu Éden e Ele estabelece o seu Éden. E o Éden de Deus foi criado durante 6 anos, que são 6.000 anos. E tudo aquilo para Deus era uma delícia, porque o Éden significa delícia. Deus se agradou de tudo quanto Deus havia feito. Não tinha nada que Deus fez que depois tinha que ser corrigido, depois tinha que ser endireitado. Não. Tudo estava na ordem.
tudo estava na posição correta. O diabo, como não tem o poder de criação para criar outra coisa, então o diabo apenas, ele perverte, ele altera, ele modifica, ele procura embelezar, ele procura dar um outro sentido, uma outra visão, uma outra ideia. Ele modifica o natural e ele torna aquilo artificial. Então, o diabo modificou o Éden de Deus, mostrando para Adão e a Eva que, na verdade, o seu Éden era mais delicioso, era mais prazeroso, era mais bonito, era melhor. E o Éden do diabo, Branham fala que é um Éden científico. Ciência é conhecimento. O Éden do diabo é um Éden de conhecimento. Não é um Éden baseado na fé, mas é um Éden baseado no conhecimento. E ali então, ele consegue estabelecer o seu Éden. E é através do seu Éden que durante todas as eras o diabo começa a ser adorado. Mas Branham nos fala que naquela altura ainda não era conhecido como o Deus daquela era. Na era de Adão, o diabo ainda não era o Deus daquela era. Na era de Noé, o diabo ainda não era o Deus daquela era. Nem na era de Jesus Cristo, nem na era de Paulo. Mas Branham nos fala que nesta era em que nós estamos a viver, é exatamente nesta era onde o diabo é chamado o Deus desta era maligna. O Deus desta era maligna não é o Senhor Jesus Cristo. O Deus desta era maligna é o próprio diabo. O diabo está a realizar um dos seus maiores desejos, se não o maior de todos, que é ser adorado. E vê, o diabo, escuta isso. Não pensa, estamos a exaltar o diabo, não. É necessário trazer a coisa assim. Observa, o diabo, ele pode ser adorado diretamente ou indiretamente, aquilo não lhe preocupa. O diabo pode ser adorado conscientemente ou inconscientemente, aquilo não lhe preocupa. O que ele quer é ser adorado, mas Deus não. Deus nos mostra que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nós cremos que a verdade é a palavra. E o Espírito é a sua revelação. Nós adoramos a Deus segundo a sua palavra. Por essa razão é que Abel, quando adorou a Deus, me fala que Abel leu na Bíblia de Deus. A primeira Bíblia que Abel leu foi o Zodíaco. Era uma revelação que ele teve, mas ele tinha que ler na Bíblia de Deus. Porque me fala que Deus tem 3 Bíblias. Então, lendo na Bíblia de Deus, ele sabia como deveria estabelecer a coisa. Então, não se pode adorar a Deus fora da sua palavra. A adoração a Deus é segundo a sua palavra. Mas agora, a maneira de adorar o diabo é através da perversão da palavra de Deus. Quando perverte-se a palavra de Deus, esquece, já nem mais a palavra de Deus aquilo. Aquilo é sabedoria de um homem que mencionou o que a Bíblia disse. Vocês entendem isto? Uma coisa é alguém te falar o que está escrito na Bíblia Sagrada, a outra coisa é ele trazer aquilo que ele compreendeu. E Abraham nos fala na mensagem Eventos Esclarecidos por Profecia, no parágrafo 48. Ele fala lá que quando a palavra está sendo vindicada, então, a pessoa, em vez de ir na Bíblia, na Escritura, para confirmar
se isso que está acontecendo nos nossos dias é mesmo a escritura ou não, então o que eles fazem? Eles procuram os seus sacerdotes, procuram as pessoas que são seus anciãos e lhes perguntam: olha, irmão, eu estou a ouvir uma coisa que está acontecendo ali. O que você tem a dizer com relação a isso? O que você acha disto? E aquele ancião, aquele sacerdote, pode não falar conforme está escrito, mas vai lhe dar aquilo que ele próprio entendeu. Este foi o problema para os crentes não crerem em Jesus naquela altura. Eles seguiram a interpretação do clero, dos pastores, dos líderes. Como os líderes estão ali, como são os anciãos mais velhos, então nada pode acontecer se eles saberem. Quer dizer que tudo que vai acontecer, eles têm que saber. É por isso que disse o irmão Branham, quando Filipe foi ter com Natanael, ele perguntou, disse assim: mas o Caifás não falou isso na última reunião? Isto por quê? Porque nós colocamos eles como nosso absoluto. Aquilo que ele creu é também que eu tenho que crer. Se eu não crer como ele creu, então eu estou condenado, eu estou errado. Por quê? É meu mais velho. Não esqueça que o Eli era mais velho de Samuel. Muito mais velho dele. Ao ponto que até a experiência que Samuel teve, Samuel não entendeu. Tinha que ir no seu ancião. Mas vê, era um ancião cego. Ele poderia compreender algumas coisas, mas a coisa principal ele não entendeu. Então nem sempre, quando nós temos ancião, quer dizer que eles estão certos. Eu não estou aqui a desprezar os ministros, nem os anciãos, nada disso. Nós queremos estabelecer a palavra de Deus. Branham me disse que todo homem seja mentiroso, a palavra de Deus seja verdade. Isto porque, meus amados irmãos, a era que nós estamos a viver, Branham me fala assim, imagina só. Se aquele Simão, o fariseu, se ele pudesse ressuscitar, e ele pudesse estar aqui conosco, e você lhe perguntasse: Samuel, Simão, por que tu fizeste aquilo? Será que se tu se encontrares com Jesus, farias a mesma coisa? Ele poderia dizer: não, eu desta vez farei diferente. Mas veja, naquela fase em que ele estava a viver, ele pensou que estava certo. E não é que ele estava a ser errado ou queria ser errado. Ninguém quer estar errado. Todos nós queremos estar certo. Você não saiu da tua casa para vir aqui para estar errado. Você não abandonou a denominação para vir aqui para estar errado. Nós queremos estar certo. Mas há um ponto ali que até não falei como subtema, poderia ser o espírito de erro. Se Deus permitir, vamos desenvolver isso um pouquinho mais. Vê, mas está falando, se ele tivesse outra chance, a coisa seria diferente. Como também a Eva, como todos os outros em todas as eras. Eles poderiam parar e dizer: não, não posso mais cometer o erro que eu cometi. Agora, nós quando olhamos na Bíblia Sagrada, nós falamos: Judas mesmo, foi mesmo filho do diabo. Judas mesmo negou Jesus. Estava pressionado a negar Jesus. Mas você esquece que a história de Judas pode acontecer também hoje. Tal como aconteceu ontem, os espíritos não morrem. Judas estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, ouvindo as coisas certas, mas uma natureza errada. Tudo à sua volta estava certo, mas ele próprio que estava errado. Isso é um grande perigo, irmãos. Isto é muito perigoso. E nós falamos que Judas, Jesus lhe colocou nos cargos principais de uma igreja. Jesus colocou Judas como apóstolo,
Um apóstolo é um ministro, é um mensageiro. Se o mistério de Jesus Cristo puder crescer tanto na terra, uma imaginação. Talvez Judas poderia ser pastor de um grupo lá, ou de um tabernáculo também. Irmão Judas, você vai dirigir aquele tabernáculo? Sim, vou dirigir. Porque Jesus não tem como se movimentar. Prontos, né? Então tem que pôr homens ali. Aleluia. Vê a posição que Jesus colocou Judas. E não parou ali. E disse mais. A Bíblia nos fala que Judas era o tesoureiro da igreja de Jesus Cristo. Todo o dinheiro que entrava, Judas sabia. Esse tipo de cargo na igreja requer muita confiança. Você colocar qualquer pessoa a controlar o dinheiro da igreja, ficar no púlpito, não. Mas vê, a pessoa poderá receber todos aqueles títulos, mas ser filho do diabo. E quem chamou Judas não foi o diabo, não. Foi Deus quem lhe chamou. Ele chamou no ministério. Ele chamou no ministério, vem servir, Judas, vem ser meu ministro. Mas era o diabo aí. E você esquece que os filhos do diabo continuam hoje. Aí nós pensamos que os filhos do diabo ficaram lá na Pentecostal. Quando eu saí lá, deixei lá os filhos do diabo. Isso é mentira. Brenda me disse que ela também tem filho de Deus. Eu saí da católica, deixei lá os filhos do diabo. Você acha que só ficaram lá? Aqui onde você veio não tem? E escuta, os filhos do diabo na mensagem são mais perigosos do que na católica. Quanto mais dimensão da luz eles vão ter, mais falsificação também vão ter. A coisa que se parece com o original não pode estar distante do original. Tem que estar mesmo ali perto para você confundir. Pensar que é o original quando não é o original. Então a coisa hoje que é o original é a noiva. Mas o que se parece com a noiva são os tabernáculos da mensagem. Não é um grupo inteiro do tabernáculo que será arrebatado. Não pensa isso. Como não sou da igreja ser perfeita, vou ser arrebatado, isso é mentira. Deus vai chamar alguns daqui, alguns dali, alguns de outro lugar. Quer dizer que há muitos que estão aqui, não tem mesmo como. Sabe, igreja? Nós chegamos no ponto de amar mais a igreja do que o Deus dessa igreja. Você em casa não ora, em casa não conhece Deus, mas você se veste de uma maneira que até parece que você é bem cristão. Perante as pessoas, você parece ser bem espiritual. Mas você próprio sabe aí dentro que está vazio. Você está bem ciente que aqueles demônios não morreram aí dentro. É tudo somente uma aparência, uma personificação. É tentar mostrar algo que você próprio não é. E nem de se admirar que as pessoas estão a manifestar o que está dentro deles. Só que as pessoas não estão a dar conta que isso está acontecendo. Nesse tempo, todos têm que manifestar a sua cor. Então, por vezes, quando você ouviu que o fulano fez aquilo, não fica admirado. Tem aquele caso que realmente caiu, falhou, vamos ajudar o irmão. Mas tem aquele caso que apenas está a mostrar aquilo que ele é. Os irmãos poderiam falar, Judas abandonou, Judas seguiu. Um poderia falar, não, vou orar, Judas vai voltar. Não. O Judas só estava a mostrar o que estava dentro dele, mais nada.
Chegou o momento de Judas manifestar a sua cor. E nós estamos exatamente nesta era, nesta época, no momento de manifestar a cor. Porque isso aqui de brincar de igreja tem que acabar já. Tem que acabar, meus irmãos. Isso tem que acabar. Essa brincadeira de igreja tem que acabar. E lembra, Jesus profetizou contra a igreja. O próprio Jesus Cristo disse que não ficará pedra em cima de pedra que não seja destruída. Mas Deus quer destruir a sua casa de oração. Isto porque está a prestar cultos nas paredes e não no Deus que pode habitar naquelas paredes. Quantas pessoas viram aqui, meteram uma roupa bonita, pensando que estavam a vir adorar a Deus, mas não estavam a vir adorar a Deus. Apenas estão a vir se exibir, vir manter, como se fosse, né, mostrar que também está na igreja. Louvado seja Deus, amém? Então, escuta, igreja. O diabo, ele é adorado através da perversão da palavra de Deus. Você tem a coisa original, quando você modifica aquilo, esquece. Já não é mais original. É por isso, quando você tem 10 e você tira um, não pode ficar mais 10. Não tem mais como ficar 10. Também assim na palavra de Deus. Nós não podemos diminuir nada e nem aumentar nada. Quando nós diminuímos ou aumentamos, esquece. Já não é mais a palavra de Deus. É a palavra de um homem. E agora, para o diabo ser adorado, o diabo tem os seus ministros. O diabo tem os seus evangelistas. Tem os seus pastores. Tem os seus pregadores. O diabo tem os seus apóstolos. E o Paulo se encontrou com muitos apóstolos do diabo no dia dele. Onde disse o apóstolo Paulo que se o diabo se transfigurou em anjo de luz, não se admira que esse apóstolo faça a mesma coisa. Então, esses apóstolos, esses pastores, esses profetas, evangelistas, doutores do diabo, que disse aqui o apóstolo Pedro, esses falsos mestres, eles trazem heresias, trazem espírito de erro que leva as pessoas a adorarem o diabo sem saber. Agora, deixa eu tocar aqui um pouco para poder compreender algo. Escuta. No tempo que Jesus estava na terra, disse o irmão Branham, os sacerdotes, os fariseus, eles não queriam estar errados. Se eles não creram em Jesus, é porque eles viram que alguma coisa não dá bater certo. Então, eles interpretaram as escrituras segundo o seu parecer. Veja, eles disseram assim para Nicodemos: de Nazaré nunca saiu nenhum profeta. Não pode vir nenhum profeta de Nazaré. E chamavam Jesus profeta de Nazaré da Galileia. Mas eles não compreenderam que Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, Belém de Judá. Foi no Egito, quando voltou do Egito, não foi mais para Belém. Voltou, foi logo para Nazaré. Então só sabiam que Jesus está em Nazaré. Cresceu em Nazaré por aí fora. Mas não sabiam de concreto aonde ele nasceu. Num certo ponto, se vocês perceberem, eles não estavam errados. Eles não estavam errados. Profeta de Nazaré. Na escritura não tem nenhum profeta que Deus levantou em Nazaré. E a promessa não é de levantar profeta de Nazaré. Mas aonde? Da Belém de Judá. Eles estavam certos. Aleluia, igreja. O problema, disse irmão Branham, eram as suas interpretações. As suas interpretações é que, na verdade, eles colocavam no erro. E as interpretações erradas
Isso é a operação do espírito do erro. A Bíblia nos fala, por eles não amarem a verdade, não terem prazer na verdade, então o Senhor lhes enviará uma ilusão, o espírito de erro, para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 12, fala a respeito disto. Por não terem amor na verdade, então eles receberiam o espírito de erro, para que crescem na mentira. Ele me fala, quando o diabo veio ter com a Eva, o diabo nunca disse na Eva o que Deus que te falou está errado. O diabo não fez isso para Eva. O diabo mostrou na Eva que certa parte que Deus falou estava certo. Mas só tem um ponto que Deus não te esclareceu. Mas eu vou te esclarecer. Eu vou te explicar bem para você entender. Aquilo era o espírito do erro. O espírito do erro não é você negar toda a escritura. Não. Não é negar toda a mensagem, toda a palavra. Não. O espírito do erro é você negar apenas um ponto. Só um ponto que você negou é o suficiente. E esse espírito do erro, Branham também fala que é espírito do engano. Agora, deixa eu ler para não ficarem assim. Na mensagem, o Ede satânico, o Deus desse era maligna. O Deus desse era maligna. Vamos pegar o parágrafo 56. Até pelo menos o 50. Prontos. Até pelo menos o 60. 61. Mas eu vou pular. 56, depois 58, depois 59 e depois 61. 56. Os dois espíritos. Um deles é o Espírito Santo de Deus. O outro é o espírito do engano. As pessoas da terra estão agora fazendo a sua escolha. O Espírito Santo está aqui, chamando uma noiva para Cristo. Ele está fazendo isto, vindicando a sua palavra de promessa a ela para esta era, mostrando que isto é Cristo. Se o dedo está suposto a mover nesta era, o dedo moverá. Se o olho tem que ver nesta era, o olho verá. Isso é uma coisa muito forte. Quer dizer que se o olho não vê, não tem como ver. Não tem como esforçar o olho ver o que ele não pode ver. Vem, o Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estrutura de Deus. A era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está fazendo isto, para que então as pessoas que creem em Deus saiam deste caos. O espírito imundo do diabo está aqui, chamando a sua igreja através do erro. Como sempre, através da perversão da palavra de Deus, como ele fez no princípio. Vem, isto vindo diretamente de volta naquele tempo da somente outra vez, do Éden. Aqui está outra vez. Você vê o 58. Você vê na tentação de ambos. Leva de volta a mesma maneira que isto foi no princípio. Observem, não esqueçam isto agora. 1 de João 4, 5 a 6. Se você desejar anotar. E coloca isto. O espírito do erro. Eva nunca saiu dizendo, eu não creio em Deus. Não. Ela creu, foi no erro. Vê. 59. Satanás nunca veio e disse, bem, isto não é nem mesmo a palavra de Deus. Ele não fez isso, Satanás. Ele admitiu que isto era a palavra de Deus. Mas ele colocou
a sua própria interpretação nisto, que Deus claramente lhes disse para não fazer. O que isto faz? Isto faz a operação erro, ou isso traz a operação do erro para as pessoas que creem na mentira e são condenadas por isso. Agora, se você deseja ler isto, 2 Tessalonicenses 2:11, pulando para o 61, enviando a operação do erro, como a Bíblia diz, isto faria, como que este homem do pecado viria à existência e se colocaria no templo de Deus, mostrando a si mesmo como Deus e fazendo com que o povo entrasse na operação do erro, para que crescem na mentira, crescem e fossem julgados por isso. Isto é a mesma coisa que ele fez com a Eva. Nunca lhe disse que a palavra estava ou não estava certa, mas lhe enviou a operação do erro, para que ela cresce na mentira. Louvado seja Deus, amém, igreja? Então, o diabo, na verdade, deu a confirmação na Eva que aquela palavra estava certa. Mas só tinha um ponto, que faltava um esclarecimento, que faltava uma interpretação. E aquela interpretação que o diabo trouxe é que Branham chama espírito do erro. O espírito do erro era o diabo dar uma interpretação na palavra de Deus que levou a Eva contra a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Então escuta, meus irmãos. O espírito do erro é o mesmo espírito do anticristo. É o mesmo espírito do diabo. No parágrafo 62, Branham me fala que o espírito do erro é o diabo. E nós queremos que o diabo é o próprio anticristo. Mas observa algo. Está profetizado que o anticristo seria tão parecido com o espírito de Cristo, que se fosse possível, enganaria até o eleito. Se for possível, vai enganar até ao escolhido. Não é possível, mas se for possível, enganaria. Por quê? Porque seria tão parecido com a coisa original. Agora, o espírito anticristo, como o desejo é se parecer com Cristo, então, nesta última era em que nós estamos a viver, a grande perversão que o diabo tem trazido nos nossos dias não é mais na Bíblia Sagrada. A grande perversão não é mais nos evangelhos, não. Não. A grande perversão que o diabo tem trazido nos dias de hoje são nas brochuras da mensagem. Se a coisa é se parecer com o original, então ele não pode pegar mais na Bíblia. Não. Tem que pegar na mensagem que explica a Bíblia. Então ele tem que pegar na mensagem e trazer as suas ideias, as suas convicções. Agora escuta, as suas convicções, até certo ponto, pode parecer ser a coisa verdadeira. E, meus irmãos, por favor, eu não sei como ajudar a igreja a entender isso. Compreenda isto, compreenda. Branham me fala, nunca houve uma era de tão engano como a era de hoje. A hora de maior engano é a era de hoje. Se você fosse numa igreja, você que está aqui, irmão, que quer na mensagem, e você visse no altar mulher pregar, você fala que aquilo é do diabo? Não é verdade. Você fosse numa igreja e encontrasse lá as irmãs de calça, com cara pintada, com as unhas compridas, tipo bruxa.
Aquele é do diabo. É bem claro, não é? Então aquele não vai te enganar. Nem um pouco você se sente enganado com aquilo. Agora você vai num tabernáculo, numa igreja, você encontra lá a foto do anjo. Encontra as irmãs com a roupa decente. Encontra as irmãs com o cabelo natural. Encontra os irmãos bem bonitos e bem apresentados. E aí o pregador a ler a brochura do irmão Branham. Aquilo é verdade. Mas pode não ser a verdade. Isto é o espírito do anticristo. O engano se parece com a coisa correta. O diabo não ficou, igreja, o diabo não se converteu. O diabo continua sendo o mesmo diabo. Ele, na verdade, só está a dar mais empenho hoje. Não é lá na Pentecostal. Igreja, esquece pentecostal. Esquece testemunha de Jeová. Esquece católica, esquece. O problema hoje não são eles. Hoje o problema é nos tabernáculos da mensagem. Escuta. Irmã Brana me fala na mensagem acusação. Ali, eles o crucificaram. Ali aonde? Ali no lugar mais santo da terra. Qual era o lugar mais santo da terra? Jerusalém. Eles quem? Eles, o povo mais santo da terra. Qual era o povo mais santo da terra? Os judeus. O crucificaram. Crucificaram quem? A pessoa mais santa da terra. Aleluia. Este é quem? O Senhor Jesus Cristo. E Branham me fala que hoje estão a fazer a mesma coisa. Você não vai encontrar Jesus na cruz de novo? Não. E hoje o povo mais santo da terra não são os judeus. Hoje o lugar mais santo da terra não é Jerusalém. Não. Porque na verdade, para começo de conversa, Branham fala que na terra não tem nenhum lugar santo. Não tem nenhum homem santo na terra. É o Deus santo ali que torna aquela coisa santa. Escuta. Hoje, o lugar mais santo da terra são os tabernáculos da mensagem. Por quê, irmão Erickson? Porque a coisa mais santa, a pessoa mais santa está no tabernáculo da mensagem. Se você não crê, isso é contigo. O Senhor Jesus Cristo hoje, Ele é a mensagem desta era. A mensagem desta era é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a pessoa mais santa. E Ele é quem torna o tabernáculo um lugar santo. Olha, Brandon me está a falar que você não pode conversar no tabernáculo. Você nunca leu isto? Brandon me fala, lá não é lugar para você conversar. É um lugar santo. Aleluia. O povo mais santo da terra hoje são os filhos de Deus que creem nesta mensagem. A esposa de Cristo, os que creem nesta mensagem, são o povo mais santo da terra hoje. É por essa razão que disse irmão Branham que nós julgaremos o mundo. Porque somos mais santos da terra. Mas escuta, no lugar mais santo da terra, eles o crucificaram. Nos tabernáculos da mensagem, os crentes da mensagem estão a crucificar o Cristo dessa mensagem. É a mesma coisa. Isso não é interpretar, isso aqui é aplicar. O mesmo diabo de ontem é o mesmo diabo de hoje. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Estão a crucificar Cristo pela segunda vez nos tabernáculos da mensagem. Como é que estão a fazer isso? Na mensagem de acusação,
No parágrafo 161. Vem. 161. E eles dizem: isso foi para aquela geração. E invalidam o mandamento de Deus quanto a isto. E eles crucificam o efeito da palavra para o povo. Amém. Esta é a crucificação de Cristo hoje. É tornar a palavra de Deus inválida. Como é que eles invalidam a palavra de Deus? Quando colocam as suas interpretações, quando estabelecem as suas tradições, aquilo que é o legado que ele aprendeu, ele não quer mais saber o que a Escritura disse. Como já recebeu assim, também está a dizer assim. Mas talvez não é aquilo que Brana me falou. Porque às vezes você me pergunta algo, eu vou te falar aquilo que eu entendi. Aleluia. Então, meus irmãos, a maneira de adorar o diabo é perverter a palavra de Deus. Esta é a maneira de adorar o diabo. Agora, o espírito de anticristo é tão parecido com o espírito de Cristo que poderia enganar até os eleitos. E Morena me faz uma comparação lá na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, como também na mensagem tentando fazer o serviço para Deus sem ser da sua vontade, isso de 27 de novembro. Ele disse que foi ter com um irmão, John Charity. E quando chega na casa daquele irmão, ele encontrou uma árvore cítrica. E ele disse que naquela árvore cítrica era, na verdade, uma laranjeira. Mas, quando ele olhou bem para a árvore, ele viu que um ramo, na mesma árvore, um ramo dava limão, outro ramo dava toranja, outro ramo dava tangerina, outro ramo dava laranja e por aí fora. Aquilo lhe bateu a cabeça. Mas como é que isso é possível? É somente uma árvore, mas está a dar tantos frutos diferentes. Por quê? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está forte. E ele perguntou no irmão. Ele perguntou, irmão, o que está acontecendo então? O irmão disse, não, aqueles ramos foram enxertados. Foram ligados na árvore. Não nasceram naquela árvore. Foram ligados naquela árvore. Então eles estão a dar o fruto segundo as espécies dele. Brenda me disse, glória a Deus por isto. Então, irmão, quer dizer que na próxima estação, quando for para dar fruto, todos vão dar laranja? O irmão disse, não. Cada um vai dar o seu próprio fruto. Disse, glória a Deus. E, irmão, espera mais. Assim, para dar laranja, tem que fazer o quê? Ele disse, a própria árvore tem que brotar um ramo para dar quê? A laranja. Oh, glória a Deus. E Brenda me fala, aqueles ramos, lá tem um ramo da Pentecostal, tem um ramo da Testemunha de Jeová, tem um ramo da Batista, tem um ramo do Bom Deus, tem um ramo da Universal. Todas estão no cristianismo, que é a árvore. Mas cada um produz segundo sua própria espécie. Um produz mulher com cara pintada, é a espécie dele. Um produz mulher de tuna baby, é a espécie dele. Um produz mulher pregador, é a espécie dele. Um produz mulher com cabelo cortado, também é sua espécie. Homem com duas mulheres por aí fora. É a sua espécie, está produzindo seus frutos. Mas a coisa perigosa é que todos estão na mesma árvore. E você pergunta, mas quem está correto? Qual é que está certo? Se a árvore é só uma, por que há tanta confusão no cristianismo? Se Jesus é só um, todos falam de Jesus. Por que há tanta confusão no cristianismo? Até o ponto que os muçulmanos falam, você tem muita confusão.
Glória a Deus. Branham me aplicou ali. Agora, nós não aplicamos mais assim desse jeito. Não. Para você, aqueles são pagãos. Sim, não é isso verdade? Então, hoje, a árvore é a mensagem. Tem um ramo para a segunda vinda. Tem um ramo para a primeira vinda. Tem um ramo para o milênio já começou. Tem um ramo para que não, Branham é Deus. Ou seja, tem vários ramos. Também tem ramo do novo nome. E eles se separam. Agora a pergunta é, quem está certo? E a coisa certa é esta, meus irmãos. Todos não podem estar certos ao mesmo tempo. Ou um está certo, ou todos estão errados. Nós aqui não queremos tomar partido. Nós queremos ficar com aquilo que diz a palavra. Se você não consegue ver o espírito anticristo nessas coisas, meu irmão, que Deus te ajude você a ver essas coisas. Seria tão parecido com a coisa correta que até poderia enganar a coisa correta. Mas tão parecido mesmo. Mas vê, Branham me fala que aqueles ramos não nasceram naquela árvore. Eles foram enxertados na árvore. Meus irmãos, vou vos dizer abertamente. Há muitos pregadores que não nasceram de novo. Há muitos pregadores, há muitos pastores, há muitos cantores, há muitos diáconos, ainda são pagãos. Eles estão a manifestar o que está dentro deles próprio. Há muitos que nem sequer têm o Espírito Santo na alma. Mas você vai ver igreja bem cheia, igreja bem grande. Você vai falar que aquele é Espírito Santo. Se fosse Espírito Santo, e os católicos então têm qual Espírito? É mais do que o Espírito Santo. Você vai em cada canto da terra, tem católica. Então não é um número de crente que prova que alguém tem Espírito Santo. E a igreja me fala também. Não são também as obras de milagre e maravilha por aí fora. Alguém vai te falar, olha só, muitos doentes curados. Oh, meus irmãos, o Judas poderia curar os mesmos doentes que Pedro curou. O Judas poderia fazer a mesma obra que o Pedro fez. Meus irmãos, que Deus nos ajude a ver isto. É sério. Isto é muito forte isto. Eu não estou aqui tentar mostrar que eu sou mais espiritual do que alguém. Nada disto. Longe disto mesmo. Mas eu acredito que se Deus permite ver isto, é para despertar algumas pessoas. E eu nunca pedi ao pastor Inácio, ao pastor Malaquias para que eu pregasse. Nunca fiz isso. E querendo o Senhor, nunca farei isto. Eu acredito que se Deus tem algo para falar, o próprio Deus vai tocar na pessoa para que a pessoa fale aquilo. Não é eu que tenho que esforçar, não. Mas eu acredito, meus amados irmãos, que o espírito anticristo, ele vestiu as mesmas roupas que nós vestimos. Porque se não fosse assim, seria muito fácil você descobrir que aquele é anticristo. Mas se Jesus está a dizer que se fosse possível, se Deus permitisse, ia enganar o escolhido. Só não engana o escolhido porque Deus não permitiu. Não é porque ele é muito vigiu, não. É porque Deus não permitiu. Mas se Deus permitisse, poderia enganar o escolhido. Deus me fala do anticristo. Aquele espírito anticristo que começa lá na esfera da igreja, lá no primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 até o versículo 2. A Bíblia nos fala que saiu um homem com um cavalo branco, vestes brancas. Pegou um arco e saiu para conquistar, vitorioso. Lhe foi dado uma coroa. Durante muito tempo, as pessoas pensaram que aquele aí era o Senhor Jesus Cristo.
Era o Espírito Santo. Viram? Não é branco, é Espírito Santo. Isso é forte. Viram? Não é branco, cavalo branco, roupa branca, é Espírito Santo. Um até disse que está a sair com arco, com flecha de amor. Tipo Cupido. Sim. E Branham pregou também isso. Aleluia. Na mensagem, as 10 virgens, os 144 mil, Branham me disse que aquele anjo de cavalo branco, ou aquele homem de cavalo branco, é o Espírito Santo. Eu me perguntava, mas Branham me fez isso por quê? Depois de ter visto já a coisa certa. Perguntava o que aconteceu com o irmão Branham para fazer isto. E depois de orar, ele próprio também explica na mensagem os selos. Ele fala lá que lá na altura não tinha ainda revelação. Mas como todos estavam a pregar aquela coisa, também foi e pregou aquilo. Mas depois ele fala, vê, esse aqui enganou todos. A roupa branca dele enganou todos. Ao ponto que até agora, muitas igrejas creem que aquele é o Espírito Santo. Que Jesus está no céu e o Santo está aqui na terra. Santíssima Trindade. Muitos até agora creem assim. Mas vê, o nosso profeta também estava a entrar nisto. Mas como não era para entrar nisto, então Deus não permitiu chegar até ali. Mas vê, se o irmão Branham estava quase a cair nesse erro, quanto mais nós, que dependemos do irmão Branham. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, também vem com um cavalo branco. O Maomé, quando vai vir, também quer que venha com um cavalo branco. Aleluia. Não vale a pena. Deus seja louvado. Então, meus irmãos, este é o espírito de anticristo. Ele deve se parecer com o eleito, com a coisa certa, para poder enganar os escolhidos. É por isso que o diabo hoje, ele é pastor de muitos tabernáculos da mensagem. E há muitos que colocam o diabo como bispo de muitos tabernáculos da mensagem. Eles vão pedir interpretação no diabo sem saberem. A mensagem de Moisés produziu classes de crente e produziu gêmeos. O próprio Moisés, ele tinha um homem que permaneceu fiel a ele, que era Josué, que estava juntamente ligado ao Caleb. Mas a mesma mensagem que produziu Josué, também produziu Corá, Datã e Abirão. A mesma mensagem. Agora, desculpa só, escuta. Eu sei que essas coisas, para algumas pessoas, não é muito importante. Eu sei disto. Por exemplo, aqui onde nós estamos, para muitos de nós, isso não importa muito. Tudo bem. Eu estou a fazer a minha parte. Aí, Deus é quem sabe. Há muitos que, na verdade, vêm e já têm os seus objetivos programados e tudo mais. E não querem se submeter à palavra de Deus. E você não percebe que isso é um espírito denominacional, que não te deixa você se render na palavra de Deus. Apenas você cumprir o teu dever de vir na igreja, acabou. É somente isso que muitos têm em seus corações. É somente cumprir o dever da igreja, acabou. Não estão preocupados com a palavra de Deus. E se querem a palavra, não querem toda a palavra. Querem uma parte da palavra. Querem aquela parte que lhe emociona, que lhe motiva, que lhe faz gritar, que lhe faz jubilar, que lhe faz cantar. Mas não quer aquela coisa que lhe traz na consciência do que está acontecendo agora. Porque às vezes o evangelho do diabo é muito emotivo. Faz as pessoas chorarem, gritarem, cambalhotarem, pular, dançarem por aí fora. E a pessoa pensa por fazer aquilo, é o Espírito Santo. Quando o Selmo canta no show dele, também não choram as pessoas.
No óbito também não cheiram lá no óbito. E Maria me fala na mensagem, pergunta de resposta número 2. Há um grupo de cantores pagãos. Quando se reuniam, as pessoas choravam. Não parou ali. Brana me fala que até doentes eram curados. Isso é forte. Pergunta de resposta número 2 de 64. Vão ler. Vão encontrar isto logo no início. Ele fala isto. Até doentes, paralíticos andavam. Mas veja, eles eram pagãos. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Eu creio que tem momento que nós temos que falar das coisas carnais, das coisas ligadas à carne. Isso é bem verdade. Mas a coisa principal é a tua alma. É a coisa principal. Não tem nada mais importante em você do que a tua própria alma. Aquilo que você está a lutar para você conseguir. Até você pode conseguir perder a tua alma. O objetivo que te traz na igreja não pode ser apenas a coisa natural. Não tem nenhum problema você vir na igreja e querer ser abençoado. Isso é muito bom. É muito bom. Mas veja que a coisa principal é a salvação da tua alma. Por essa razão é que muitos estão a valorizar mais a igreja do que a palavra de Deus. Tal como estão a fazer os denominacionais, você lhe prega, lhe mostra que essa aqui é a verdade. Mas ele não vai te aceitar. Ele viu que é verdade, até mesmo entender que é verdade. Mas como ama tanto a sua igreja, como ama tanto o seu pastor, como ama tanto o seu líder religioso, o seu padre, o seu ancião, então ele prefere ficar errado do que ser a coisa verdadeira. E muitos irmãos da mensagem estão a fazer a mesma coisa. Isso às vezes desmotiva o pregador. Então é isso, meus irmãos. Nesta era, o diabo está sendo adorado, porque na verdade tem os seus ministros que têm trago o evangelho da perdição. E esse evangelho da perdição é o espírito do erro. É a mesma brochura, a mesma mensagem que nós lemos, só que ele vai interpretar segundo os seus maus desejos. As pessoas que creem em poligamia, eles vão te mostrar a citação que Branham fala de poligamia, mas não vão te mostrar onde Branham me condena a poligamia. As pessoas que não creem na segunda vinda, eles vão te mostrar que Jesus não veio, mas não vão te mostrar onde Branham me fala que Jesus já veio. As pessoas que creem em adorar o irmão Branham, eles vão te mostrar que Branham é Deus. Mas não vão te mostrar que é Deus não para ser adorado, mas apenas para ser ouvido. Então cada um vai trazer a coisa. E veja que a astúcia hoje do diabo é te mostrar uma coisa e esconder a outra. Ele nunca vai te dar tudo. Não. Esse que estávamos a falar de outra vez com os irmãos. Mesmo as pessoas que pregam com relação à fita, quer seja os que condenam, quer seja os que aprovam, por vezes não te mostram tudo. Por vezes te mostra citações para defender aquilo que é a sua crença. Agora, Branham me fala que é de toda a palavra. Branham me mostrou a posição do irmão Joseph Branham. Branham me mostrou a posição de Efésios 4. Então, por que eu só vou te mostrar um lado e vou deixar o outro lado? Quem vai te mostrar o outro lado? Eu tenho que te mostrar o que Branham me falou de Joseph Branham. Tenho que te mostrar o que ele também falou de Efésios 4. Então você vê que a coisa correta está ali no meio. Une os dois.
Mas às vezes não é isso que nós fazemos. Às vezes nós condenamos. Aquele lado nós vimos que não é assim, mas nós deixamos de lado, não mostramos. Para que a pessoa veja apenas um lado. Deixa eu só ler aqui algo. Eu creio que eu tenho aqui apontado. Deixa eu só ver. Eu creio que tenho aqui apontado. Desculpem-me só, por favor. Não vale a pena. Desculpa-me só, igreja, por favor. Eu acredito que isso é muito importante para nós. Prontos. Na mensagem, os ungidos dos últimos tempos, eu me esqueço o parágrafo, mas Brando me fala relacionado a essas coisas. Que na verdade há ministros que vão pregando a coisa, ele sabe que ele está errado. Ele está ciente que está errado. Mas ainda assim tenta continuar com a coisa errada. Não vale a pena. Prontos, se Deus quiser, no outro dia poderá trazer. Mas na mesma mensagem, os ungidos dos últimos tempos, vamos pegar o parágrafo 80, 81. Ok, vamos começando 79, desculpa, 80 até 81. Diz assim: Zedequias disse: O Senhor falou comigo, faça-me estes 2 chifres de ferro, como um símbolo. Um profeta geralmente comunica através de símbolos. E ele disse: faça-me estes chifres de ferro. O Espírito Santo disse a mim: tome estes. A unção que me abençoou, não pense nisso como um sacrifício, mas para chegarmos a um ponto. O Espírito Santo que fala em línguas através de mim, aquele que me tem vindicado, ele disse: pega estes chifres e, com isso, diga ao rei que ele empurrará a Síria para fora do país. E eu devolverei a ele a terra que por direito pertence a Israel, a igreja. Irmão, isso é muito fundamental, tal como Balaão era aqui em cima. Balaão estava falando tão fundamentalmente quanto Moisés. O número correto de Deus é 7. E Balaão disse: edifica-me 7 altares, 7 sacrifícios limpos, bezerros e 7 carneiros. Isso está falando da vinda do Filho de Deus. Fundamentalmente, ele estava simplesmente tão correto quanto qualquer um deles. 81. E aqui está Zedequias, tão correto fundamentalmente, pois esta terra pertence a nós. Ora, eles, os sírios e os filisteus, lá enchendo suas barrigas de seus filhos e assim por diante, nosso inimigo, com a comida que nossos filhos têm em falta. Quando Deus nos deu esta terra, irmão, esse é um bom argumento. Eu acho que ele podia declarar isso em voz alta diante de Israel, e eles podiam berrar tão alto quanto podiam. Agora, eu estou falando sobre hoje, agora. Eu espero que vocês estejam me seguindo. Toda a gritaria, berreiro.
Mais um ponto aqui. Por favor, só um pouquinho de paciência, meus irmãos. Pronto, algumas citações estão a me escapar e eu creio que seria muito útil mesmo agora. Veja, irmão Brana me fala, desculpem pela demora mesmo, disse irmão Brana que na verdade o profeta Micaías, o Zedequias estava ali e Brana me disse, poderão perguntar para Micaías, Micaías, alguma vez você já viste o Zedequias a andar mal? Ele poderia dizer, não, nunca vi. Será que Zedequias não é um homem honrado? Ele poderia dizer, sim, é um homem honrado. Será que Zedequias não tem estado correto? Sim, tem estado correto. Será que a teologia de Zedequias está errada? Não, não está errada, está certa. Então, qual é o problema de você, Miqueias, não seguir ou não crer em Zedequias? Ele poderia dizer que não, Zedequias não está conforme a palavra. Vem, todas as outras coisas estavam corretas. Zedequias não era alguém prostituto, não era alguém que vivia na falsidade. Não, não era o desejo dele estar errado. Mas havia um espírito de erro, que Brana me fala, segundo aquilo que disse Miqueias, o espírito de erro entrou no meio dos profetas de Acabe e lhes trouxe uma profecia errada. Ao ponto que eles estavam a ser bem sinceros. Mas era um espírito errado que estava a lhe trazer aquela mensagem, aquela profecia. Mas vejam, que eles eram profetas judeus. Eram profetas de Israel. Aleluia, meus irmãos. Então, gratidão, meu irmão. Esse é o espírito do anticristo nos dias de hoje. Eu creio que nós deveríamos observar muito essas coisas. Deveríamos analisar muito essas coisas mesmo. Porque Brana me fala que a maior decepção que alguém poderia ter não é através do marido ou da mulher, ou através do emprego, ou uma outra coisa assim. Mas ele fala que a maior decepção é a pessoa pensar que todo o tempo ela viveu como um cristão, que ela estava certo com relação à palavra, mas sem perceber que estava completamente errado. Esta é a maior decepção. E é uma coisa que nós deveríamos vigiar. Eu não estou aqui para descristianizar ninguém, para te falar que você não é cristão, você não é filho de Deus, nada disso. Mas o apóstolo Paulo fala, você que está em pé, tenha cuidado que você não caia. Se você considera que você está bem, então procura continuar bem. Mas se você sabe que não está bem, então este é um bom momento para você procurar estar bem. Não é você confiar no teu tempo de igreja, no teu tempo de cântico, teu tempo de ministério, não. É saber se realmente as tuas experiências ainda continuam a ser a mesma da palavra de Deus. Porque você poderia pensar que está certo por causa de alguma coisa que aconteceu, que você fez, mas você está completamente errado. Louvado seja Deus, amém? Então, meus irmãos, espero que Deus nos ajude a ver isto. É mais tarde do que nós imaginamos. E a maior coisa que o diabo não quer que as pessoas vejam é o rapto. É só você ver que durante a semana toda nós pensamos pouco no rapto. Quando disse irmão Branham que a maior esperança da igreja é a segunda vinda de Jesus Cristo. Esta é a maior esperança da igreja. É a coisa que nós mais esperamos. Nós temos a primeira parte que foi estabelecida, que é a vinda do mensageiro. Mas falta a última parte, que é o arrebatamento. Porque não para ali. Porque as pessoas até podem ver o mensageiro, mas podem falhar no rapto. Todas elas eram virgens. Todas elas eram virgens. E essa condição de perder a virgindade é a doutrina mesmo. Ela se envolver com alguém
E se eram igrejas, perder a virgindade dela não era beber, não era roubar, não era mentir. Se elas são igrejas, perder a virgindade dela é doutrina, é ensinamento. Ela receber uma doutrina, uma semente que não é semente de Deus. Mas veja, todas eram virgens. Todas eram puras. Mas 5 delas eram sábias, mas 5 eram loucas. Mas todas estavam à espera da mesma pessoa. Todos nós estamos à espera da mesma pessoa. Mas alguns são sábios e outros são loucos. Que Deus nos ajude. Amém? Ok, podemos colocar em pé em nome do Senhor Jesus.